Olá, sejam muito bem-vindos no canal O Salto Quântico. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Ative o sininho, curta, compartilhe e no final deixe os seus comentários. Vamos fazer a leitura do Evangelho Apócrifo de São Tomé e vamos dar a interpretação nunca antes revelado para a humanidade. Dito número 3 do Evangelho Apócrifo de São Tomé. Jesus disse: se aqueles que vos guiam vos disserem, vede, o reino está no céu, então os pássaros do céu preceder-vos-ão. Se vos disserem, o reino do céu está no mar, então os peixes preceder-vos-ão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois vós os filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, então vivereis na pobreza e sereis a pobreza. É muito interessante neste dito número 3, porque claramente Jesus explica que o reino de Deus está dentro e fora de nós. O reino de dentro é o primeiro reino de Deus que devemos buscar. E para isso dependemos do autoconhecimento. É por isso que Jesus ele vai dizer que você precisa conhecer a vós mesmos, conhecer a si mesmo, para que você possa se reconhecer como filho do Pai vivo. Porque aquela pessoa que não conhece a si mesmo, ela está presa no ego, presa nas ilusões, neste apego relacionado a este mundo passageiro, e ela jamais vai acessar a verdade, porque a verdade está para além deste mundo, a verdade está para além da mente, a verdade está presente dentro da nossa consciência, lá no fundo da nossa alma. E para a gente poder acessar essa alma, se conectar e sentir ela, você precisa então de autoconhecimento, conhecer a fundo você. Porque quando a gente não se conhece a si mesmo, quem controla a nossa mente, quem controla nossas emoções, quem controla as nossas atitudes, são os nossos próprios defeitos. Então, olha só a importância do autoconhecimento, que é um ensinamento direto de Jesus, mas que foi excluído da Bíblia atual, da Bíblia canônica, porque isso fazia com que as pessoas ficassem muito independentes neste trabalho de busca espiritual. Então, para que a igreja fizesse o fiel dependente dela mesma para ter mais poder e controle, baniu esses trechos da Bíblia, esses evangelhos, porque esses evangelhos eram muito claros. O ensinamento do Filho de Deus é muito claro, o reino está dentro de nós. Busque, conheça a si mesmo, transcenda os seus egos para você poder ser um filho do Pai vivo. Esse Pai morto é o pai das leituras, é o pai das interpretações, é o pai dos dogmas, é o pai de um conceito de Deus antropomórfico, separado do próprio homem, separado da própria natureza. E tudo isso que fizeram vocês acreditar até os dias de hoje é falso, não é o verdadeiro ensinamento do Cristo. A parte mais pura, a parte mais preciosa do conhecimento de Jesus estão nesses apócrifos. Por isso que eles foram escondidos de vocês durante muito e muito tempo. Olha só o que diz o Evangelho Apócrifo de São Tomé, dito número 5. Jesus disse: conhecei o que está perante a vossa face, e o que vos está oculto, ser-vos-á revelado, porque nada há oculto que não seja revelado. É bem parecido esse dito de Jesus com os ensinamentos, por exemplo, gregos lá do templo de Delfos, que dizia mais ou menos assim: homem, conheça a si mesmo e conhecerás todos os segredos do universo e dos deuses.
Jesus está trazendo praticamente o mesmo conhecimento. Por isso que a gnose ela é universal a todas as culturas. Porém, claro, cada cultura explica esses ensinamentos com outras linguagens próprias, né, da sua cultura, da sua linguagem, mas se referem às mesmas forças, aos mesmos processos. Todos os grandes mestres da história ensinou o autoconhecimento. E Jesus, nesse dito 5, vai explicar com muita clareza. Olha só, nada fica oculto. Mas para isso, o que? Você precisa conhecer aquilo que está perante a vossa face, aquilo que está em seu interior. Porque você conhecendo a maldade que há em seu interior, você vai conhecer a maldade que há no mundo. Mas você conhecendo a bondade que há em seu interior, você também vai conhecer e acessar a bondade do universo. Dito número, vamos ver aqui, um que também é bastante importante. Olha só, dito 6. Os seus discípulos interrogaram-no dizendo, né? No caso, tentando perguntar para Jesus o que precisa fazer, o que não precisa fazer. E Jesus, né, ele vai tentar ajudar. Então a pergunta é, você quer que jejuemos? Os discípulos perguntam, como vamos orar? Devemos dar esmolas ou não? Que dietas devemos observar? O que devemos comer? E Jesus, ele simplesmente vai falar assim, ó, não mintais, ou seja, não diga mentiras e não façais aquilo que detestais. Aquele que no caso faz aquilo que é contrário à sua alma, você está fazendo aquilo que a sua alma não gosta, aquilo que sua alma detesta. Então, olha só, temos que seguir os ditames da nossa alma, não podemos mentir. Continua Jesus, pois todas as coisas são reveladas perante o céu. Aliás, nada há oculto que não seja revelado e nada há encoberto que permaneça escondido. Então olha só, Jesus está dizendo, olha, seja uma pessoa coesa no seu dia a dia, porque não adianta querer fazer o bem para mostrar para os outros e em segredo você continua com a mente adormecida, com pensamentos descontrolados e negativos, com atitudes incoerentes, porque o céu, ele está em todo lugar, aqui e agora, a todo instante. Então tudo aquilo que você faz e não está de acordo com esta unidade dos céus que está aqui agora, que é, vamos dizer assim, a força mais alta que existe no universo, você está fragmentado desse todo e está, no caso assim, cometendo algo ruim para a sua própria alma, porque a sua própria alma quer estar próxima a Deus, a sua alma quer voltar a se religar a Deus. Então você tem que ser coerente. Não adianta você ficar mentindo, se auto-enganando, porque o mentiroso, na verdade, ele engana a si mesmo e se distancia da verdade que está dentro de si mesmo, né? Deus é a verdade. Se você não diz a verdade, você está se distanciando de Deus. E olha só o que diz no Evangelho segundo Tomé 18, é o seguinte: os discípulos disseram a Jesus, diz-nos como será o nosso fim. E Jesus disse, haveis descoberto então o princípio para que estejais a procurar o fim? Pois onde está o princípio, está o fim. Feliz daquele que tomar o seu lugar no princípio. Ele conhecerá o fim e não experimentará a morte. Olha que interessante, né? Os discípulos perguntando para Jesus como que será o fim dele, né? O fim de cada um deles. E Jesus vai meio que chamar atenção. Vocês querem conhecer o fim sem conhecer o princípio de todas as coisas? Sem conhecer o princípio de si mesmo? Qual que é o princípio de cada um de nós? Deus. Não é verdade? Quem que primeiro teve contato com a sua alma? O universo, Deus. Não foi a sua cultura, os seus valores, a sua família, o país que você nasceu. Não foi nada disso que foi
quem primeiro te recebeu neste mundo, quem primeiro te criou foi Deus. Deus é o princípio de todas as coisas. Então, primeiramente, você tem que buscar a fonte da sua vida. A fonte da sua vida é a sua alma, e você deve buscar ela com todas as suas forças, porque é lá que está todas as respostas que você procura, e inclusive é na alma que você encontra a verdadeira felicidade. A maioria das pessoas sofrem muito porque estão cada vez mais e mais distante da sua própria alma. Quando você é um com a sua alma, você é uma pessoa indivisa, e é daí que brota a verdadeira luz. Mas os nossos desejos, nossos egos, nossos diferentes apegos faz nós nos fragmentarmos e criarmos vários eus, que cria essa escuridão e toda essa carência aí, todas essas feridas aí da alma que existe atualmente. A gente precisa a todo custo se conectar com Deus que há dentro de nós. Este é o princípio de todos os princípios, o ser do nosso ser. O Pai que se faz contato direto com o Pai de toda a criação. E é justamente isso, que vai dizer no dito número 24 do Evangelho segundo Tomé. Os seus discípulos disseram: mostra-nos o lugar onde estás, pois precisamos de o procurar. Jesus disse-lhes: aquele que tem ouvidos que ouça. Há luz no interior de um homem de luz, e ele ilumina todo mundo. Se não brilha, é escuridão. Então a luz que nós devemos procurar, a luz da espiritualidade, a luz de Deus, não é em nenhum lugar, não é em nenhum objeto, não é no ter, é dentro de nós mesmos. Porque quando existe luz dentro de nós, nós podemos iluminar todo mundo. Se nós não brilhamos, significa que nós estamos apegados ao nosso ego, apegados às nossas ilusões, que geram todo esse pecado, como por exemplo o orgulho, a inveja, a ganância, a maledicência, a traição, a ira, enfim, todos esses egos que geram todas essas energias negativas. É por isso também, que na citação 61 do Evangelho Apócrifo segundo Tomé, para a gente finalizar, a Salomé, ela vai se tornar discípula, do Cristo, e Jesus disse, ele primeiro lança como se fosse uma espécie ali de charada que somente ali a Salomé, dentro do seu contexto de vida, poderia compreender. Ele vai dizer o seguinte: 2 repousarão sobre um leito, um morrerá e outro viverá. Aí ela vai indagar, sobre Jesus. Salomé disse: quem és tu, homem, que, como se da parte de alguém, subiste para o meu leito e comeste da minha mesa? E Jesus disse-lhes: eu sou aquele que existe a partir do indiviso. Recebi algumas coisas do meu Pai. Então ele se declara uma pessoa, um ser indiviso. O que é uma pessoa indiviso? É uma pessoa um com seu ser, um com seu Pai, um com o seu próprio princípio de alma ou essência transcendental, essência divina. As pessoas que são divididas em vários egos, em vários desejos, em várias formas de apegos, em várias formas de traumas, memórias mal resolvidas, etc., tudo que é impulso inconsciente, a nossa consciência, que é una, vai gerar trevas. A gente precisa da luz, que é se tornando aquilo que nós somos em essência. Continuando, aí Salomé vai dizer: eu sou tua discípula. Jesus disse-lhe: por isso digo que, se ele é indiviso, será cheio de luz, mas se é dividido, será cheio de escuridão. Olha que interessante, um ensinamento tão importante para o nosso crescimento espiritual, que foi excluído da Bíblia, que foi excluído, escondido de vocês, porque são ensinamentos diretos relacionados ao autoconhecimento. Se Jesus explica que é importante a gente ter uma atitude correta em relação ao nosso próprio interior, isso depende de nós mesmos, não depende de ninguém. E é esse o momento que retira o poder de certas igrejas que querem ter controle sobre as pessoas.
Você não pode ser controlado por ninguém, nem por as outras pessoas, nem pelo seu próprio ego. Você tem que ser um com Deus, ser indiviso. Para isso você precisa conhecer a fundo a sua própria alma e, vamos dizer assim, identificar, compreender e transcender seus próprios egos. Se você gostou desses ensinamentos e dessas interpretações do Evangelho Apócrifo segundo Tomé, curta, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho, não se esqueça de deixar os seus comentários para que a gente possa saber que esse trabalho é importante, para que o YouTube também possa levar para mais pessoas este conhecimento até então proibido. Fique na luz, na paz e no amor.